Nesse 2026, você pode construir a paz financeira. Você pode construir tranquilidade, você pode construir bem-estar financeiro. Mas para isso você precisa tomar algumas atitudes, mudar o jeito que você vive o consumo, mudar o jeito que você lida com as suas finanças. Eu vou contar para vocês como eu fui de uma pessoa bagunçada financeiramente, de uma pessoa que não juntava para o futuro, de uma pessoa que experimentou um bocado de aperreio mesmo financeiro, para uma pessoa que hoje sente que tem paz financeira. Isso tem a ver com 3 conselhos que eu recebi e um conselho de um amigo milionário que me deu uma dica que fez muito sentido, mesmo eu não sendo. Se você gostou disso, acompanhe esse vídeo para saber mais. Oi pessoal, eu sou o Nilbert, eu não fui criado numa situação de muita felicidade, de muita tranquilidade, de muito bem-estar, então eu fui atrás disso e eu sou uma pessoa que até hoje estuda, pesquisa e busca estratégias para a gente ter mais estabilidade, mais bem-estar, mais felicidade no nosso dia a dia. Hoje eu vou falar sobre bem-estar financeiro e vou contar para vocês como a minha história com dinheiro e como eu cheguei ao ponto de começar esse ano, começar 2026, com bem-estar financeiro, me sentindo em paz financeiramente, sentindo que as coisas estão dando certo para mim financeiramente, que eu estou num bom caminho. Eu vou contar isso não é para me mostrar, porque não faz nenhum sentido, mas é para você se inspirar e, quem sabe, adotar algumas das 3 estratégias que eu adotei e que eu recebi de conselhos de pessoas que sabem mais do que eu, para você adotar e não sei se começar 2026, mas terminar 2026 com muita paz financeira, com mais paz nas suas finanças. Primeiro, eu queria contar qual que é a minha história com dinheiro, né? Eu cresci na pobreza. Quando eu era criança, meus pais tinham algum dinheiro, quando eu era bem pequenininho. Mas aí, quando eu tinha 2 anos, a minha mãe faleceu, e eu acho que era ela que trazia estrutura para o meu pai, e ele meio se desestruturou, não conseguiu emprego, e aí a gente recebeu muita ajuda da minha avó, depois em algum momento dos meus tios, mas na maior parte da minha infância eu me lembro do meu pai ou abrindo negócios sem muito sucesso, tipo uma lanchonete, uma banquinha de sorvete na praia, e no final não sobrava muito dinheiro, ou ele desempregado e bastante ansioso, bastante deprimido, enfim, passamos por umas situações assim bem difíceis. Meu pai me contou de ele ir à feira e não pedir pela xepa, que é aquela comida mais barata do final, mas pedir por comida de graça, comida que os feirantes iam jogar fora. Meu pai chegou a pedir isso para alimentar. A gente chegou a receber cesta básica da igreja em casa. Enfim, não foi uma situação fácil. Tipo, teve uma situação que ele não tinha dinheiro para trocar a fechadura de casa. Então a gente foi dormia com as portas abertas, assim, por semanas, meses. Enfim, então, para dizer que nunca faltou comida, mas assim, eu sei o que é pobreza. E meu pai, graças a Deus, nos preservou disso, ele sabe o que é insegurança alimentar. Mas aí, quando eu tinha 15 anos, eu vim morar com meu tio. Meu tio é uma pessoa, eu vou falar mais dele nesse vídeo, que é muito boa, eu acho ele muito bom com dinheiro, ele é uma pessoa que sabe viver com simplicidade, gastar dinheiro com coisas que faz ele feliz. E assim, ele estava passando um aperto financeiro, mas mesmo assim ele resolveu cuidar de mim, do meu irmão. E depois que eu vim morar com meu tio, eu passei na faculdade, uma faculdade pública, porque eu não podia pagar a faculdade privada e não queria que ele, não esperava que ele pagasse isso e nem pensei em, sei lá, tinha que ser pública. Eu só prestei vestibular para faculdade pública, passei, graças a Deus, com o apoio dele, né, que me pagou uma escola para mim. Mas enfim, depois desses 2 anos morando com meu tio, eu fui morar sozinho. E aí eu recebi algum amparo, mas eu fui morar em São Paulo sozinho. Primeiro eu morei em casas de outras pessoas, aí meu tio ajudava essas pessoas. E depois, tipo, no segundo ano de faculdade,
eu já achei um estágio e fui me cuidando, entendeu? Conseguia pagar minhas contas e eu morei em São Paulo sozinho, dividindo casa, dividindo quarto com amigos e com esse salarinho de estagiário, que na época era R$ 900. R$ 900 em 2009, façam aí as contas, não é muito dinheiro hoje. Mas eu vivi em São Paulo assim, era faculdade pública, então tinha o bandejão, tinha tudo. Enfim, me formei na faculdade, consegui trabalho, e aí, assim, logo, nunca faltou trabalho. Então, eu sempre tive dinheiro para pagar minhas contas, né? Mas aí eu nunca tive muito dinheiro juntado. Por algum motivo eu não conseguia juntar dinheiro, eu não conseguia. Não é que eu não conseguia, eu acho que eu nunca pensei muito, sabe? É, tenho que pensar no futuro, tenho que pensar na minha renda. O dinheiro entrava e saía. Nunca faltou, mas também nunca sobrou. E se eu precisava juntar para alguma coisa que eu queria muito, como um intercâmbio, ou sei lá, talvez comprar um bem mais caro, eu não juntava. Eu simplesmente dizia, isso aí eu não posso comprar. E vivi direitinho em São Paulo com isso. Depois com trabalho também vivia com isso. Às vezes você precisa comprar uma roupa melhor. Eu trabalhava como jornalista de decoração, então eu tinha que estar mais ou menos arrumadinho. O que eu conseguia eu comprava, o que eu não conseguia eu também não me estressava. E, enfim, até que um dia eu resolvi viajar, morar em outro país, fazer trabalho voluntário, fui para a Áustria e foi ótimo, porque algum dinheiro eu consegui juntar nessa época para pagar a passagem, que na época foi R$ 2.700 em 2014. Meu tio pagou para mim o seguro-saúde, que foi outros R$ 2.700. E foi isso, viu, gente? Eu levei um dinheiro, uns 1.000 euros, que na época era. Olha só que beleza, na época era R$ 3.500, e era mais que suficiente para passar um ano na Áustria de voluntário, porque lá eles me davam casa e comida, e me emprestaram roupa para eu andar, me emprestaram esqui, e me davam 100 euros assim para eu gastar comprando, sei lá, pasta de dente, né? Que é isso que dá para acontecer. Mas eu também, assim, antes de ir para a Áustria, eu não juntei muito dinheiro. Então, eu fui para a Europa e nesse ano eu não passeei muito, sabe? Eu não conheci. Eu fui visitar familiares que moravam lá, mas eu não gastei muito dinheiro, assim, por exemplo, comprando uma viagem para Praga, para Lisboa, para Paris, que são as cidades que as pessoas querem viajar. Eu fui lá, fui voluntário, comi o kebabzinho, comprava minha pasta de dente, visitei gente nos países vizinhos, consegui visitar um primo meu que mora na Finlândia, mas assim, não sobrou muito dinheiro. O que eu consegui foi achar um emprego na Alemanha. E lá na Alemanha vivia a mesma vida. Tinha um salário bem legal, dava para viver bem em Berlim com meu salário. Assim, não dava para viver com luxo, né? Acho que a maioria dos alemães com nível superior viviam uma vida mais confortável que a minha. Mas dava para viver bem. E aí o emprego dava para pagar minhas contas, mas não juntava. Cheguei a viajar um pouquinho, cheguei a fazer várias coisas com esse dinheiro, comprar minhas roupas de cama, tudo bem, mas nunca consegui juntar dinheiro. Tanto que quando esse emprego não deu certo, eu resolvi ficar um tempo na Alemanha, mas foi com o dinheiro que eu recebi. Uma herança da minha avó materna, que tinha morrido recentemente, e aí, sabe, aquele inventário, aquela casa da avó foi dividida entre os primos e os tios, e foi aí que eu com esse dinheiro eu fiquei na Alemanha, mas voltei de lá uma mão na frente e uma mão atrás, sem dinheiro algum. Até que a minha prima falou assim, uma prima minha falou assim, primo, você não está pensando muito na sua renda, né? E realmente, eu percebi que eu não estava pensando na minha vida financeira, na minha renda, e aí me veio um senso de, putz, eu preciso pensar nisso, né? Eu recebi muito apoio, mas a vida não é só o presente, a vida tem a ver com o futuro. E tipo, que tristeza! Poxa, eu lá na Alemanha, eu morava perto do Portão de Brandemburgo, em Berlim. Era um lugar maravilhoso de. Eu pedalava 15 minutos com a bike que me emprestaram, porque um amigo emprestou uma bike velha. Eu pedalava 15 minutos e eu chegava no Portão de Brandemburgo.
Aí quando eu voltei para aqui, para o interior de São Paulo, eu morava perto da rodovia Anhanguera. É muito triste o contraste. E eu pensei, se eu tivesse algum dinheiro, talvez essa volta teria sido bem mais fácil, né? Eu acho que eu ainda ia precisar do apoio da família, mas eu não ia precisar ficar dependendo de ninguém, não ia precisar ter nem sacado o FGTS, que da época que antes de eu ir, ele estava acumulando e o governo permitiu sacar naquela época. E aí eu achei alguns empregos até que eu passei num concurso. E quando eu passei nesse concurso, no interior de São Paulo, é, veio uma quantidade de dinheiro que para mim foi surpreendente. E na Alemanha eu ganhava mais em euro, mas aqui sobrava mais. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Eu fiquei perdido, sabe? Eu fiquei. Não foi um concurso de nível federal, desses que pagam 30 mil reais, não é essa a realidade. Mas para mim foi mais do que eu estava acostumado, mais do que eu esperava e era meu. E, tipo, eu podia fazer o que me desse na telha com esse dinheiro. E aí eu comecei a estudar e não veio a estabilidade financeira, a paz financeira, por incrível que pareça, não veio direto com o concurso. Porque eu precisei alugar um apartamento, eu precisei pedir dinheiro emprestado para comprar móveis. Tudo bem que eu pedi dinheiro emprestado para minha irmã morava comigo, não pagava aluguel. Então, assim, tudo meio que se ajeitou. Mas. é, mas assim, não veio aquela tranquilidade financeira. E principalmente pela minha própria ignorância, eu não sabia como lidar com aquele dinheiro, sabe? Então, eu quero contar essa história para dizer que agora, alguns anos depois, eu consegui lidar com isso. Eu acho que agora as coisas estão indo bem. E isso envolveu três aprendizados que eu vou dividir hoje com vocês. Eu conto essa história toda porque para você entender o que é estar bem financeiramente. Você vê que na minha história o bem-estar, a sensação de paz e de tranquilidade não veio com o dinheiro do concurso, não veio com o dinheiro do emprego na Alemanha, não veio com o dinheiro do emprego no Brasil, não veio com o estágio. Eu vivia mais ou menos todo mês, tudo que entrava saía, pagava o cartão e beleza, nunca entrei em dívida, mas eu não tinha paz financeira, bem-estar financeiro, uma calma assim. Eu vivia sem me preocupar com esse assunto, mas eu não tinha tanta calma. E é sobre isso que eu falo. O que, que é essa calma? O que, que é o bem-estar financeiro? O bem-estar financeiro, ele é uma coisa subjetiva e objetiva. Tem a ver tanto com seus investimentos, o quanto você tem no banco, mas também como você se sente. Ele não depende só do quanto você ganha. Tem gente rica, gente. Tem gente que ganha 50 pau por mês, tem gente que ganha muito dinheiro e que não tem bem-estar financeiro. Tem gente que ganha muito menos do que eu e que tem bem-estar financeiro. Tem gente que sustenta uma família com, vamos dizer, 5 mil reais e que a família está bem financeiramente, está com calma financeira. O que, que é esse bem-estar financeiro? O pessoal que estuda o assunto, que são economistas, economistas comportamentais, cientistas da psicologia, eles dizem que primeiro tem a ver com a capacidade de lidar com imprevistos econômicos. O emprego na Alemanha não deu certo? Tudo bem, eu lido bem com isso. A doença, pode chegar alguma doença, alguma coisa quebrou em casa, ou se você é funcionário público, o Estado, por algum motivo, não está podendo pagar teu salário, você sabe, você tem recursos, você consegue lidar com isso. Isso, é claro, tem a ver com você ter recursos na tua conta, né? Ter uma reserva de emergência, eu acho muito importante, acho fundamental. Tem a ver com você ter recursos sociais, eu imagino. Então, se você tem uma família que pode te socorrer sem criar muito problema para você, se você tem se o teu marido, tua esposa consegue te apoiar nessa transição, né? E tem a ver também com seguros. Então, se você tem um seguro saúde, se você tem um seguro para o carro, se você bater em outra pessoa, um seguro de danos a terceiros, tudo isso traz essa capacidade maior de lidar com imprevistos.
Outra coisa que outro aspecto do bem-estar financeiro é que você tem controle sobre as suas finanças. A realidade não vem e leva teu dinheiro sem você saber, sem você decidir para onde ele vai. Então, assim, você sabe o que entra, você sabe o que sai, tem uma ideia boa do que acontece no teu cartão de crédito, você tem uma previsão de gastos para a semana. Isso aí também indica um bem-estar financeiro, um orçamento, né? Além disso, você consegue gastar com o que é importante para você. Pô, quero mudar de profissão, quero mudar de carreira. Tá bom, eu consigo juntar dinheiro para essa transição, eu consigo pagar uma faculdade, pagar um estudo. Sobra dinheiro para essa coisa que não é uma necessidade de sobrevivência, mas é uma coisa que traz felicidade para minha vida. Posso ajudar, posso doar dinheiro, posso dar o dízimo na igreja, posso sustentar, ajudar a sustentar, né, o meu centro espírita, posso dar dinheiro para o Médico Sem Fronteiras, posso comprar alguma coisa, tomar um sorvete com os amigos sem me estressar, consigo receber as pessoas aqui em casa e dar um jantar para elas, pagar para elas esse jantar, pelo menos um pedaço, pelo menos as bebidas, sem me estressar, sabe? Posso levar, dar presentes para as pessoas. Tudo isso tem a ver com gastos que não são necessidades, são desejos. E por fim, uma coisa importante é eu estou em dia com meus objetivos financeiros. Poxa, às vezes meu objetivo financeiro é comprar um carro. Todo mês, ou a cada 2 meses, ou com regularidade, eu consigo colocar um dinheiro lá para esse carro. Pô, meu objetivo financeiro é fazer uma viagem internacional. Meu objetivo financeiro é pagar essa casa que eu estou morando, esse apartamento que eu estou morando, ou é juntar para a aposentadoria. Quando eu tiver 65 anos, eu não vou depender do governo. Eu vou ter o meu próprio dinheiro que eu juntei a vida toda. Pagar a faculdade dos meus filhos, então eu já ponho dinheiro no plano de previdência para pagar essa faculdade. Meu objetivo, enfim, vocês entenderam, né? Meu objetivo, e tem um objetivo financeiro bem legal que é a independência financeira. Em algum momento eu vou parar de trabalhar, eu vou trabalhar só com o que me der na telha, só com o que eu quero. Enfim, então dá para você medir aí a segurança financeira, a paz financeira, o bem-estar financeiro. Em resumo, dá para você medir o bem-estar financeiro pensando na capacidade de lidar com imprevistos, no controle que você tem nas suas finanças, na capacidade de gastar com coisas que são importantes para você e na capacidade de colocar dinheiro nos seus objetivos financeiros, né? Seja quais forem. Beleza, eu vou contar para vocês como eu cheguei nesse momento. Eu não tô rico, mas eu consegui ano passado juntar minha reserva de emergência, juntar 3 meses dos meus custos de vida e um pouco mais. Agora quero chegar a 6 meses, conseguir ter uma folga no meu orçamento e conseguir lidar com vários imprevistos. Tipo, tô preparado para lidar com vários imprevistos que podem acontecer. Vou falar para vocês como eu fiz isso e foram 3 conselhos que me permitiram fazer isso. O primeiro conselho veio do meu tio. O meu tio, que eu falei para vocês que é uma pessoa bem generosa com o dinheiro dele, uma pessoa que gasta, vive com simplicidade, mas ajuda muita gente, faz viagem com os netos, faz viagem internacional. Meu tio é maravilhoso com dinheiro. E eu acho que ele me ensinou. A coisa mais importante que ele me ensinou, apesar de. A coisa mais prática e mais interessante que ele me ensinou foi a ter uma planilha. Por que uma planilha? É como eu trabalho na frente do computador, eu ponho ela no Google Docs, no Planilhas Google, eu consigo acessar essa planilha do celular, do meu computador e de todo lugar. A planilha permite que você tenha assim uma visão só, tudo que está acontecendo nas suas finanças. A realidade às vezes é dura, a realidade não deixa a gente feliz, mas é bom estar na realidade, né? É bom estar no presente, não na idealização. Gente, eu vou colocar um modelo dessa planilha que meu tio me ensinou na descrição desse vídeo. E o que que tem nessa planilha? O que tem é o seguinte: as entradas e as saídas.
Tudo que entra, tudo que sai. E ela aponta lá no final o seu saldo. Nas entradas, eu coloco meu salário, né? Porque eu sou servidor público, eu tenho um salário, eu não tenho muitas outras fontes de renda, e também alguma coisa extra que eu faço. Cheguei em certo momento a colocar também os vales, vale alimentação, vale refeição, porque dá para comprar bastante coisa com eles. Coloco aí as entradas, depois eu coloco as saídas. Nas saídas, é bem interessante você fazer isso. Você coloca lá primeiro, no meu caso eu coloco primeiro doações e objetivos, o dinheiro que eu estou guardando para o futuro. Por quê? Porque são meus valores. Eu acho que a gente tem que gastar com essas duas coisas. E você coloca isso lá nas saídas e depois você coloca todos os seus custos básicos, que são casa, moradia, transporte, coisas que você não pode viver sem. Se você viver sem essas coisas, você vai ter problemas sérios. Como eu faço faculdade, assinei um contrato com a faculdade também está nos custos básicos, celular também está nos custos básicos, e também eu coloquei terapia, porque afinal de contas eu estou virando psicólogo, eu preciso estar com a terapia em dia. Enfim, você coloca lá todos os seus custos básicos. E depois você coloca todos os seus custos variáveis. Nesses custos variáveis, é importante que você coloque tudo que você pode cortar de um mês para o outro. Teoricamente, terapia você poderia cortar de um mês para o outro, mas não funciona bem assim, né? Mas você pode colocar lá gastos com presentes, você pode não dar presente para as pessoas, gastos com lazer, gastos com diversão, gastos com assinaturas, é fácil terminar uma assinatura, gastos com... enfim, todos os gastos que você pode abrir mão. Doação, teoricamente, também está nesses gastos. Você pode não doar alguma coisa um mês, né, se acontecer algum imprevisto. Essa planilha me ajuda a estar na realidade, ela me ajuda a saber o que eu estou fazendo com a minha vida, ela me ajuda a olhar para a minha vida financeira e saber para onde ela está indo. A planilha podia ficar bem mais complicada, bem mais informativa, informando, por exemplo, qual a porcentagem, né, de dinheiro que você tem para cada gasto, ou como estão indo seus investimentos. Eu acho que no momento inicial não precisa. No momento inicial eu só colocaria entradas, saídas e separaria as saídas entre objetivos para o futuro, né, e para reserva de emergência, reserva de segurança, coisas fundamentais e coisas que você pode cortar de um mês para o outro sem ir para o SPC, sem ficar sem teto, sem ficar sem comer. A planilha é importante muito para a segunda dica. Essa dica eu não recebi de uma pessoa que eu conheço pessoalmente. Essa dica é do Gustavo Cerbasi, aquele escritor de finanças premiado, já vendeu milhões de livros. Ele traz uma visão muito esclarecida sobre a vida financeira. O Cerbasi diz o seguinte: deixe os seus gastos fixos bem baixos e gaste bastante com coisas que te fazem feliz. Porque assim você vai conseguir guardar dinheiro sem muito problema. A sua vida vai ficar mais tranquila. O que isso quer dizer? Significa que casa, quer dizer, moradia, né? Alimentação e transporte são gastos nos quais você deve ser econômico. Então, por outro lado, os gastos com diversão, massagem, doações, estudos, se você gosta de estudar, cursos, aulas, esportes, tudo que tem a ver com o que você gosta, tudo que enriquece a sua vida, você tem que abrir um espaço para esses gastos. Eu acho essa solução do Cerbasi genial. Quanta gente está sofrendo porque tem uma casa grande demais. A pessoa compra essa casa, não consegue cuidar do jardim, não consegue mobiliar, não consegue consertar, e aí fica sem ter dinheiro para ir no restaurante, fica sem ter dinheiro para andar de bicicleta, fica sem ter dinheiro para ir na praia nas férias, fica sem ter dinheiro para aproveitar a vida, para receber os amigos em casa. Vale mais a pena você ter
um gasto mais barato nessas coisas e aproveitar mais a vida. O que o Cerbasi fala e que eu concordo é que conforme você aproveita a vida, você tem mais energia para trabalhar, a sua vida faz mais sentido. Você é rico com a vida simples. No caso de gente que. No meu caso, o que eu faço? Eu vivo bem abaixo do que eu poderia viver com o meu salário. Vamos dizer que o meu salário é 100 e o custo básico aí da minha vida deve estar em 35% desse salário. Casa, moradia, carro e alimentação. Se 35, 45%. Por quê? Porque eu deixo um bom dinheiro para guardar para o futuro e construir coisas que eu acho valiosas e um outro dinheiro para aproveitar. Então eu faço coisas, eu vou em restaurante que meus amigos ricos não vão. Por quê? Não sei porque eles não vão, né? Mas eu imagino que porque eles queiram, eles economizem não nas posses, eles economizem nessas experiências. Faz muito mais sentido a gente gastar se a nossa vida financeira está segura, se você não está endividado, se você não está enforcado, faz muito mais sentido a gente gastar, faz sentido a gente gastar com experiências. Essas coisas deixam a vida mais gostosa de viver. E se você está enforcado, se você está endividado, se você ganha 100, gasta 110, quando você for cortar, não corta das experiências necessariamente. Põe o dinheiro para a Netflix, põe o dinheiro para você comprar um sorvete no parque, põe o dinheiro para você dar um presente, se você gosta de dar presente para as pessoas, nem que seja baratinho, porque essas coisas vão te dar energia para fazer outras economias, para trabalhar mais, para ir atrás do que é seu, sabe? Eu sigo esse conselho faz uns anos. Então, por exemplo, no meu caso, eu moro numa casa compartilhada. Eu não gosto muito de consumir, né? Isso aí é uma coisa minha. Mas eu consigo fazer viagens internacionais, eu consigo comer em restaurante, eu consigo comprar livros que eu gosto, eu comprei um microfone para gravar esses vídeos. São todas as coisas que cabem no meu orçamento, que eu não preciso, que eu não precisaria parcelar e que eu aproveito, sabe? Que trazem significado para minha vida. Passar tempo com meus sobrinhos, comprar coisas para eles, mimar aquelas crianças. Isso faz a gente muito feliz. Então, essas coisas me dão energia para economizar e economizar um percentual alto assim da minha renda, 20%, 25%. É, eu vou falar para vocês que mesmo com seguindo essa dica do Serbase há um tempo, chegou um momento que eu não consegui ter uma reserva de emergência farta. Vocês veem que eu estou apenas aí com 3 meses de reserva de emergência. O conselho que realmente virou a chavinha para mim, o conselho que realmente mudou, me fez construir essa reserva de emergência e mudou o jeito que eu vejo as minhas finanças, veio de um amigo milionário. Eu moro numa região que tem um bocado de milionário, o interior de São Paulo, aqui é a região de Campinas. Então você sempre acaba topando, alguns deles viram seus amigos, e no caso, esse meu amigo, a gente se encontra sempre, e ele me... E um dia eu pedi conselhos, né, financeiros para ele. Ele falou: "Meu, você ganha bem, você não ganha mal, você consegue ter essa reserva de emergência." Mas eu falei: "Ai, mas eu vou ter que cortar isso, vou ter que cortar aquilo, vou ter que fazer isso." E o conselho dele foi o seguinte: você se acostuma. Você se acostuma a ter uma vida um degrau abaixo da sua renda. Você acostuma facilmente e depois não vai fazer tanta diferença. Esse conselho pode parecer assim, você fala isso porque você tem uma vida com bastante dinheiro. O seu um degrau abaixo sobra muito dinheiro. Pode ser. Mas eu acho que esse conselho é muito inteligente. Muito inteligente mesmo, e é verdade, gente, a gente se acostuma. Quando eu fiz esse corte, cortei algumas coisas que eu gostava muito, falei assim, até eu ter minha reserva de emergência, eu vou ter que cortar isso e isso, e também cortei alguns gastos a mais, com diversão, com saída. E quando eu fiz isso, eu me acostumei. Vou dizer para vocês que me acostumei e consegui
comprar coisas, adquirir coisas que faziam mais sentido para mim, tipo um microfone, tipo viajar para outro país. E isso tem uma base na psicologia também. A psicologia positiva, que é o ramo da psicologia que estuda a felicidade, fala da adaptação hedônica. É como se a gente voltasse sempre para um nível basal de felicidade. Então, se a nossa felicidade está aqui, quando você ganha dinheiro, quando você gasta mais do que o normal, quando você muda de nível, você volta para o basal. Eles fizeram estudos com pessoas que conseguiram empregos novos, com pessoas que casaram, e eles perceberam que a felicidade volta para o basal. Até pessoas que ganharam a loteria, apesar de não ser a loteria multimilionária do Brasil, né? Ganharam um dinheirão na loteria, uma nota aí, vamos dizer uns 40 pau, a, a felicidade volta para o padrão, segundo esses estudos. E eles encontraram também que a felicidade tende a subir de novo para o basal no caso de desastres. Então, pessoas que perderam as pernas, pessoas que foram amputadas, pessoas que passaram por dificuldades, divórcios, as pessoas criam, parece, né? A ciência ainda está estudando isso, as pessoas criam estratégias para terem essa felicidade basal, para voltarem a essa felicidade basal. Então, assim, o que me veio na cabeça quando esse conselho apareceu? Se uma pessoa amputada voltou a ter mais ou menos o nível de felicidade de antes, não é um corte no meu orçamento que vai me fazer infeliz. E é verdade, gente, é verdade. Eu acho que eu estou mais feliz hoje com esse corte no meu orçamento porque eu tô me sentindo que eu estou vivendo mais de acordo com meus valores. Acho que sustentabilidade financeira é um valor para mim. Eu estou experimentando essa paz financeira e eu estou experimentando ter escolhas, sabe? Além de juntar a reserva de emergência, sobra um dinheirinho a mais e aí eu posso escolher o que fazer com ele. Eu me forcei, não posso colocar todo o dinheiro na reserva de emergência. Quando esse dinheiro sobrar, eu vou aproveitar ele, vou usar ele para fazer coisas que são importantes para mim. E é bom ter essa escolha, é bom ter essa paz, é bom ter essa tranquilidade. Enfim, queria dividir esses três conselhos com vocês: a planilha, a simplificação da vida e você se acostuma. São três conselhos que me trouxeram paz financeira. E se você gostou deles, comenta aqui embaixo, curte esse vídeo, assina meu canal para garantir o leite das crianças e faz o download da planilha que eu vou colocar aqui embaixo no YouTube. É um prazer conversar com vocês. Esse canal me traz uma felicidade que eu acho que consumir não me traria. E eu espero que também possa trazer felicidade para vocês. Se você não gostou de alguma coisa, tem alguma sugestão, comenta aí embaixo, porque eu realmente quero que ele aumente a felicidade de vocês 1% de cada vez. Um abraço e tchau, tchau.